Provimento geral da Corregedoria. Paramos no artigo 85. Artigo 85. A autenticação de documentos é privativa do setor de secretaria ou de seu substituto, limitando-se a cópias de documentos originais ou dos legalmente autenticados, desde que relacionados a processos do juízo. Parágrafo 1. A autenticação de documentos está sujeita ao recolhimento prévio de custas. Parágrafo 2. A Secretaria da Vara dispõe do prazo máximo de 5 dias para diligência, salvo nos casos de comprovada urgência para a instrução de recursos, hipótese em que a autenticação se fará de imediato. Parágrafo 3. O juiz poderá, mediante portaria, designar outros servidores a eles subordinados para autenticar documentos. Parágrafo 4. Cópia integral de autos de processo destinado ao tribunal pode ser autenticada por certidão única. Artigo 86. O alvará de liberação do bem guardado no depósito público conterá a advertência expressa de que o bem deverá ser retirado pelo interessado em até 30 dias corridos, sob pena de alienação em asta pública ou doação a entidade sem fins lucrativos. Parágrafo 1. O alvará somente será entregue ao interessado mediante comprovação do pagamento das custas de depósito. Parágrafo 2. Para a fiscalização do prazo de retirada do bem, a vara deverá encaminhar ao depositário público uma via do alvará com a informação da data de sua entrega ao interessado. Seção 12. Dos documentos e dos feitos sob sigilo ou em segredo de justiça. Artigo 87. Os documentos, as medidas cautelares e os procedimentos criminais sigilosos exigirão cuidado diferenciado. Parágrafo 1. Considera-se sob sigilo qualquer documento, medida cautelar ou procedimento que, por sua natureza, exija a preservação do segredo das informações nele contidas, para assegurar a eficácia da investigação criminal, tais como os pedidos de quebra de sigilo e de escuta telefônica, de prisão preventiva ou temporária e de quebra de sigilo bancário ou fiscal. Parágrafo 2. O sigilo será mantido até que seja proferida a decisão que afaste essa condição. Parágrafo 3. Não serão prestadas quaisquer informações sobre documentos, medidas cautelares e procedimentos sob sigilo, salvo as autoridades diretamente envolvidas na investigação. Artigo 88. Os documentos e os feitos previstos no artigo anterior serão acondicionados em envelope lacrado, do qual constará apenas o número de distribuição e no qual será fixada a etiqueta ou aposto carimbo com as palavras sob sigilo. Parágrafo 1. Os documentos ou feitos devolvidos pelo Ministério Público ou Delegacia de Polícia somente poderão ser recebidos pela vara de origem. Parágrafo 2. Em razão do caráter sigiloso, os documentos tramitarão de modo diferenciado no sistema de protocolo e de endereçamento ao Ministério Público e às delegacias de polícia, e os responsáveis pela tramitação deverão acautelar-se da segurança e da proteção de seu conteúdo. Parágrafo 3. Não constarão da etiqueta de distribuição e no sistema informatizado dados que comprometam o caráter sigiloso do feito, tal como o seu vínculo de dependência a outro processo. Artigo 89. Na expedição e tramitação de documentos e de feitos sob segredo de justiça, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. A posição de etiqueta ou carimbo no documento, no mandado ou na capa dos autos com a informação segredo de justiça. Inciso 2. Salvaguarda da identidade das partes na publicação dos atos processuais na imprensa oficial, sendo que, nas hipóteses de inobservância desta garantia, caberá ao juízo solicitar a retificação da publicação à unidade competente, mediante a exerção de tarja opaca para ocultação dos dados sensíveis. Inciso 3. Fornecimento de certidão acerca do feito apenas às partes
e aos seus procuradores, salvo expressa autorização do juiz. Parágrafo único. Na hipótese de citação com hora certa, a contrafé será entregue em envelope lacrado. Seção 13. Das cartas de guia. Artigo 90. A serventia deverá remeter à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a VEP, à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, VPEMA, ou à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, VPERA, conforme o caso, a carta de guia, extraída do processo penal com sentença condenatória ou absolutória imprópria, transitada em julgado para execução da pena. Artigo 91. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis. Parágrafo 1. A carta de guia para execução provisória será remetida à VEP, à VPEMA ou à VPERA, conforme o caso, após o recebimento do recurso, independentemente de quem o tenha interposto, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1 da Resolução 113, de 20 de abril de 2010, do CNJ. Parágrafo 2. A expedição da carta de guia para execução provisória será certificada nos autos do processo criminal. Parágrafo 3. Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, o juízo de conhecimento encaminhará as peças complementares nos termos do artigo 1 da Resolução 113, de 20 de abril de 2010, do CNJ, a VEP, a VPEMA ou a VPERA, para as providências cabíveis. Parágrafo 4. Havendo após o julgamento, em segunda instância, decisão que determine o início imediato de execução da pena, a vara de origem, tão logo cientificada, expedirá a carta de guia provisória instruída com a respectiva decisão e os demais documentos necessários à VEP, à VPEMA ou à VPERA, conforme o caso, e, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, adotará as providências previstas no parágrafo antecedente. Artigo 92. A carta de guia, além dos requisitos legais, deverá conter: inciso 1. Data da suspensão processual, quando determinada nas hipóteses do parágrafo 3 do artigo 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, e do artigo 366 do Código de Processo Penal. Inciso 2. Informações sobre substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Inciso 3. Informação sobre a ocorrência de pagamento de fiança, hipótese em que deverá ser encaminhada cópia da guia de depósito. Seção 14. Da consulta e da carga de autos. Artigo 93. As partes, os estagiários, os interessados e os advogados, mesmo sem procuração nos autos, poderão consultar na Secretaria da Vara autos de qualquer processo, salvo os que tramitam em segredo de justiça ou sob sigilo. Parágrafo 1. Nos processos que tramitam em segredo de justiça, a consulta aos autos será restrita às partes e aos seus advogados. Parágrafo 2. Nos processos que tramitam sob sigilo, deverá ser observado o disposto no parágrafo 3 do artigo 87 deste provimento. Parágrafo 3. Poderão ser utilizados equipamentos eletrônicos portáteis para digitalização de documentos no balcão da vara, desde que não haja desmonte dos autos. Artigo 94. Para a segurança dos autos, os advogados, as pessoas credenciadas a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, bem como estagiários de direito devidamente autorizados e os peritos, somente poderão retirá-los da Secretaria da Vara por meio de carga. Parágrafo único. O advogado e o estagiário de direito serão identificados por meio do documento de identificação profissional, nos termos do artigo 13 da Lei 8906, de 4 de julho de 94. Artigo 95. O estagiário de direito somente estará apto a ter carga dos autos se, munido da carteira de estagiário ou de declaração que a substitua,
emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e estiver cadastrado no sistema informatizado do tribunal e expressamente autorizado pelo procurador constituído. Parágrafo 1. A autorização ou o subestabelecimento deverá conter declaração do advogado na qual se responsabilize por todos os atos praticados pelo estagiário. Parágrafo 2. A carga será gerada em nome do advogado constituído nos autos para fins de controle de prazos, geração de relatórios e eventual necessidade de intimação para restituição de autos, colhendo-se no ato da identificação do estagiário, da pessoa credenciada ou do representante da sociedade de advogados. Artigo 96. A carga de autos será feita por meio do sistema informatizado com a impressão de apenas uma cópia da guia, a qual será juntada ao processo após a assinatura do advogado ou estagiário, procedendo-se à digitalização e arquivamento em pasta virtual compartilhada na serventia. Parágrafo 1. Caso o sistema esteja inoperante, a carga será provisoriamente registrada em pasta, seguindo-se o seu lançamento no sistema tão logo disponível. Parágrafo 2. Deverão constar da carga nome, endereço, telefone e prazo respectivo. Parágrafo 3. A Secretaria da Vara deverá fornecer comprovante de recebimento no momento da devolução dos autos. Parágrafo 4. É vedado reter documentos de identificação de advogados, estagiários ou partes. Artigo 97. O advogado sem procuração poderá, mediante certificação nos autos, obter cópia de processos em andamento, desde que acompanhado por servidor, salvo se tramitarem em segredo de justiça ou sob sigilo. Parágrafo 1. Impossibilitado o acompanhamento por servidor ou a retirada de cópia nas dependências do fórum, será feita carga ao advogado pelo prazo máximo de 24 horas, salvo se houver prazo em curso, hipótese em que a carga somente poderá ser realizada pelo prazo de 2 a 6 horas, em analogia ao disposto no artigo 107, parágrafo 3 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2. Por meio de ato próprio, o juízo poderá fixar horário para que partes e terceiros interessados possam tirar cópia dos autos devidamente acompanhados por servidor. Artigo 98. Em se tratando de processos findo que permaneça na serventia judicial, o advogado sem procuração nos autos poderá obter carga pelo prazo de 10 dias, salvo nas hipóteses do artigo 7, parágrafo 1, itens 1 e 2 da Lei 8906, de 4 de julho de 94. Artigo 99. O cadastramento de advogados, pessoas indicadas por advogados ou sociedades de advogados para credenciamento estagiários será realizado pelos setores de distribuição das circunscrições judiciárias do Distrito Federal e pelos diretores de secretaria.